Bom, continuando a solução dessa questão, vamos para a questão número 42. Nós temos na questão 42, diz o seguinte: uma carga elétrica positiva, né? Vou marcar aqui essa parte que importa. Uma carga elétrica positiva que, de massa desprezível, movimenta-se em trajetória retilínea, né? Com uma velocidade, ó, com uma velocidade, com uma velocidade constante de módulo V, quando penetra em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de módulo E e um campo magnético uniforme de módulo B. Observa-se que, após adentrar na região, na referida região, a carga segue seu movimento sem nenhuma alteração de sua velocidade. Então, vamos marcar aqui. Sem nenhuma alteração de sua velocidade ou mesmo em sua trajetória. Então, ela permanece como entrou. Assim, pode-se afirmar corretamente que, item A, os campos E e B são perpendiculares e o módulo da velocidade V da carga pode ser dado pela razão E sobre B, ou seja, o campo elétrico sobre o campo magnético. Isso é possível pelo fato de não existirem forças atuando sobre a carga Q. Item C. Os campos E e B são paralelos, porém em sentidos contrários, de forma que se anulam. D. Os campos E e B são paralelos e o módulo da velocidade V da carga pode ser dado pela razão E sobre B. Bem, para resolver esse problema, a gente geralmente precisa de uma figura, né, para entender o que está acontecendo. Então, eu vou fazer essa figura da seguinte maneira. Imagine no caso que aqui seja a nossa carga na posição inicial e está admitindo que a carga é maior do que zero. Vai realizar uma trajetória retilínea, então vou colocar ela aqui, certo? Aí eu vou admitir um pontilhado aqui para facilitar a ideia de trajetória. Tá? A trajetória. Vou admitir também que nós tenhamos uma configuração que produz o campo uniforme. A configuração, no caso, campo uniforme mais fácil de compreender, no caso, seria o campo produzido por duas placas paralelas. Então, imaginar que aqui, no caso, nós temos uma placa de configuração positiva. Então, tem mais, né? Configuração de cargas aqui. E aqui, no caso, teria negativa. Ok? Com isso, com certeza, a gente vai produzir um campo elétrico dessa maneira, mais ou menos, né? Um campo uniforme. Tentar colocar as linhas separadas de maneira equidistante para dar a ideia de uniformidade, certo? Mais ou menos aqui. A configuração, no caso, seria dessa natureza, né? Vertical aqui para baixo, devido a essa configuração que a gente escolheu, certo? E eu teria uma outra situação que tem um campo magnético também nessa região, só que inicialmente a gente não sabe qual é a configuração desse campo. Então, vamos continuar aqui mais ou menos a ideia. Vamos admitir que essa carguinha, ela também esteja em uma região hipotética. Vamos considerar que seja mais ou menos aqui, no meio da sua trajetória, mais ou menos por aqui, certo? Mais ou menos, né? Mais ou menos aí. Bom, mais ou menos aqui nós temos a seguinte situação. Como a carga é positiva,
A certeza que eu tenho, né, sem sombra de dúvidas, é que o meu campo, a minha força, na verdade, elétrica, vai estar sendo vertical para baixo. Aqui com certeza. Então, temos aqui né, a força vertical para baixo. Essa força vertical para baixo aqui, ó, certo? Essa daqui é o que eu vou chamar de FE, ou seja, força elétrica, ok? Bem, como no caso a partícula ela é de massa desprezível, segundo enunciado, ela no caso não tem força-peso atuando nela, não tem força gravitacional. Então, no caso, pode ter outra força somente atuando nela para que ela permaneça, né, de maneira a realizar essa trajetória sem alteração. Então, a única situação possível seja que exista uma outra força. E aí, essa outra força, eu vou colocar ela aqui, ó, vertical para cima, para equilibrar o sistema. E que força é essa, PH? Ora, que força é essa? Essa força aqui tem que ser a força magnética. Não tem para onde correr, não. Né? E aqui no caso nós temos a seguinte configuração. Né? Eu vou admitir, claro, em relação à trajetória, que ela está aqui, ó, que eu tenho uma velocidade, né? Tem para onde correr, VB. E aí o que acontece é o seguinte, para que aconteça essa configuração aqui, a gente, no caso, pode usar a força, né, de Lorentz, que no caso seria a força que atua em uma partícula carregada que sente a presença aí de um campo magnético, né, no caso, e ela vai ser utilizada aí uma regra, né, a regra específica, a regra da mão direita. Então, se a gente fazer essa situação hipotética que está aí, né, enunciado, a gente pode levar em consideração mais ou menos essa configuração aqui, ó. Eu teria a força vertical para cima, a velocidade na direção do pontilhado que eu coloquei aí, ó. E esse cara aqui tem que ser quem? O campo. Então, o campo B, ó, ele está, né, entrando no plano. Então, ele estaria entrando no plano. Vou fazer o desenho dele aqui, certo? Vou fazer o desenho dele aqui. O campo, vou levar em consideração o campo como sendo algo parecido com isso daqui, ó. Por quê? Né? O nosso campo B, ele no caso vai estar para cá. Ele vai estar entrando no plano, então é como se ele fosse uma flecha, né? E aqui seria o rabinho da flecha, a ponta da flecha, então no caso ele estaria entrando, então a gente estaria vendo o final, o rabinho no caso dessa flecha. Então o campo estaria dessa forma aí. Campo elétrico, no caso, é o pessoal vermelhinho aqui, né? A gente já levou em consideração isso, calma vertical para baixo. Campo magnético lá entrando no plano, certo? E aí, no caso, a gente tem essa situação. Duas possibilidades são consideradas numa situação hipotética dessa, para a partícula manter a trajetória dela inalterada, né? Existem duas possibilidades. A primeira, no caso, é que a força resultante, no caso dessa partícula, atuando nessa partícula, seja nula, né? Ou seja, força resultante nula. A outra situação hipotética possível seria que a força resultante, no caso, for paralela à velocidade. Então, é como se ela recebesse um empurrão ali na trajetória, ela continuasse realizando essa mesma trajetória, né? Só que aqui ele está dizendo assim, ó, na questão está dizendo que não existe alteração de sua velocidade. Então, essa força resultante ela não pode empurrar ninguém, senão a velocidade vai mudar. Então, nesse caso específico aí, a gente tem que levar em consideração que a partícula, no caso, ela vai estar em equilíbrio em relação às forças. Então, no caso, força resultante nula. Primeira opção que a gente vai levar em consideração esse cálculo aí. Então, levando em consideração esse cálculo aí, para ser possível, né, é que a força elétrica seja igual à força magnética, certo? Que no caso seria essa situação aqui, ó, de equilíbrio. Então, tem essas duas aí, em módulo, né? Então, em módulo, eu faço esse cálculo. A força elétrica, quem é? A carga, o módulo dela, né? Multiplicado pelo módulo do vetor campo elétrico. Igual.
Quem é a força magnética, né? A força magnética, no caso, vai ser igual a carga, o módulo dela, né? Multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo campo magnético, vezes o seno do ângulo entre eles, né? No caso, a velocidade e o campo magnético. Nesse caso aqui, pela nossa configuração, eles são ortogonais. Então, aqui, esse cara, a gente sabe que vai dar 1. Né? Então, sobra aí somente... eu posso também cancelar as cargas, olha lá. De um lado e do outro, no caso, porque esse sistema, no caso, vai independer da carga, né? Ela vai continuar de toda maneira, né? Eu posso ter carga. Poderia ter carga também negativa, só que aí eu teria uma configuração invertida em relação aqui aos vetores. No final das contas, ia acontecer a mesma coisa do ponto de vista de trajetória também. Né? Então, aí, no caso, sobraria aqui, ó, que o campo elétrico ele é igual à velocidade multiplicado pelo campo magnético. Daí, eu posso dizer que a velocidade, no caso, seria o campo elétrico dividido por campo magnético. Né? Essa configuração aqui é o que os físicos de partículas, no caso, gostam de chamar de filtro de velocidade, né? Porque aqui você tem condições de controlar, entre aspas, a velocidade dessa partícula, né? Controlando os campos, no caso, né? O campo elétrico aqui pode ser controlado, né? E o campo magnético também. Então, mais ou menos aí. Isso aqui dá mais ou menos uma ideia do que o pessoal utiliza lá nos aceleradores de partículas, né? E tudo mais. É claro que lá é um sofisticado, né? Sistema com uma tecnologia bem avançada, mas essa aqui seria uma configuração bem simples. Na verdade, né? A mesma ideia para fazer trajetórias em pontos carregados, ele é utilizado desde uma impressora de jato de tinta até um acelerador de partículas, tipo um LHC da vida. Então, mais ou menos a mesma ideia. Né? Para você ter uma ideia de que a física aí, ela está em todo canto. Né? Então, nós teríamos essa configuração. Bom, e analisando aqui então as opções, vamos ver as opções que a gente tem, né? Os campos E e B são perpendiculares e o módulo da velocidade V da carga pode ser dado pela razão E sobre B. Sim, exatamente, né? O que a gente acabou de calcular. E os campos elétricos e magnéticos são perpendiculares? São. O campo magnético, no caso, a gente viu pela regra da mão direita que está entrando no plano, e o campo elétrico, no caso, vertical para baixo, nessa configuração que a gente escolheu. Se a gente tivesse feito vertical para cima, a situação não ia impedir que os campos continuassem sendo perpendiculares. Então, aí, ó, letra A, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Os outros itens, no caso, a gente pode até analisar. Vamos analisar. O item B, é possível pelo fato de não existirem forças atuantes sobre a carga? Não, existe. A força elétrica é a força magnética. Mas a resultante é que é nula, e não forças que são nulas, mas sim a resultante. O item C, os campos A e B são paralelos? Não, são perpendiculares, né? Item D, os campos A e B são paralelos? Não, são perpendiculares. Então, no caso, a gente leva em consideração aqui somente realmente só o item A. É isso daí. Vamos para a próxima.